Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava aqui escolhendo o que eu vou, em qual caixa que eu vou colocar. Eu pretendo fazer um porta-caixa. Aí vocês sabem que eu gosto de usar as tampas e as caixas, né? Essas caixas simples de MDF que a gente compra aí nas lojas, até essas lojas mais baratas assim tem, tá? Tem na Daiara que eu compro também, não tô fazendo propaganda, tá? Tem muito tipo de caixa, então é legal para você escolher. Essas outras aqui eu comprei na Shopee, tá? Eu vou deixar alguns links depois para vocês, tá? E essas figuras aqui eu encontrei também na Shopee, são papéis de cartas. São super baratos, tá? Pra vocês verem, ó, tem muita coisa aqui, ó. Tem muito desenho lindo, tá? Que dá pra você fazer um monte de coisa. Eu tenho várias ideias, fiquei quase louca quando eu vi. Ainda tem um monte de coisa que eu quero comprar. Então eu vou fazer uns projetinhos aqui bem legais pra vocês, tá? Hoje eu vou usar esse daqui, porque eu pretendo fazer uma janela aqui na frente, aberta, com a menininha lá dentro, como se ela estivesse estudando, né? Ou escrevendo uma carta, alguma coisa assim. Tá? E tem essa caixa maior, né? Que também dá para fazer ali dentro e fazer um cenário aqui na frente, tá? Então eu vou ver aqui que eu vou fazer e vou mostrando para vocês, tá? Espero que vocês acompanhem aí para ver como é que vai ficar o final, tá? Então, essa caixa que eu tinha aqui, era uma caixa que eu guardava coisas ali dentro, mas não serviu mais pra nada, eu tô guardando em caixas de plástico, né? Então, eu troquei e essas caixas sobraram, tá? Então, ela já tá até, ó, pintadinha aqui por fora, né? Tá tudo bem bonitinha. E agora, se quiser, dá pra passar uma mão de tinta aqui dentro também, que eu acho que eu vou fazer, porque evita de ficar dando mofo, né? Porque caixa às vezes dá mofo. Então eu vou passar uma mão de tinta aqui dentro para deixar tudo bem uniforme, tá? Que nem eu falei para vocês, vou usar esse papel de carta que eu comprei na Shopee, depois eu deixo o link para vocês, tá? Mas você pode imprimir um desenho da internet, se você quiser, se achar que é mais barato, porque assim, como eu comprei o papel de carta, vieram bastante desenhos, né? Então vale a pena. Não é uma coisa que você vai usar só um papel, o resto jogar fora. Dá para usar para várias coisas, né? Mas se você quiser imprimir da internet, nada impede, tá? Daí você vê lá o tamanho que você vai fazer, o desenho que você quer, imprime e faz, tá? Aqui eu tenho foam board, o nome disso aqui. Eu comprei também na Shopee, porque como eu uso bastante aqui, eu já comprei 3 peças dessa grande aqui. Se não me engano é 70 por 50, alguma coisa assim. Depois eu vou deixar na descrição, tá? Tudo que eu usar aqui tem link na descrição, tá? O que eu usei, que eu comprei na Shopee. E que se vocês comprarem pelo nosso link, ajuda o canal também, tá bom? Mas você pode usar, esse aqui é de 2 milímetros, você pode usar bandeja de isopor. Porque a bandejinha de isopor é a mesma coisa. Esse aqui eu comprei porque pra mim aqui é mais prático, né? Eu tenho bastante bandeja de isopor, já usei também, tá? Esse aqui ele tem um lado mais áspero e tem um lado mais lisinho, tá? Mas eu comprei pra testar, porque esse aqui eu também nunca usei. Vamos ver como é que se comporta aqui, daí eu vou contando pra vocês. Mas dá para usar bandeja de isopor também. Aquelas bandejas de pizza que vem presunto, essas coisas você lava muito bem, deixa secar e dá para usar, tá? Tem que tirar a gordura, né? Porque às vezes vem meio gorduroso, daí mas dá para usar, né? Tem que reciclar também. Eu tenho bastante e uso bastante também, tá? Então eu vou cortar aqui o que eu preciso, né? Porque eu preciso fazer o fundo como se fosse a fachada da casa, tá? E depois ele vai ficar mais alto e a menininha vai ficar atrás. Eu vou fazer como se fosse uma janela, ela vai estar sentada aqui lá atrás. Eu vou recortar isso aqui e ela vai estar como se fosse a sala da casa dela, tá? Ou quarto. A gente vai colocar uma parede, a gente vai colocar como se fosse um papel de parede lá atrás, tá? Vai ficar bem legal, vocês vão gostar, vai ficar lindo isso aqui. O pessoal às vezes me pergunta, por que você faz dentro da caixa? É que eu gosto, eu acho que o cenário fica mais bonito aqui dentro. Dá pra fazer também, se você quiser fazer uma caixa, você mesmo fazer de madeira,
de MDF ou de o que você tiver. Tendo o fundo, pode ser de compensado o fundo e fazer de madeira em volta. Fica bonitinho, ele fica, dá para você fazer um quadro para pôr na parede, dá para você colocar na estante, então fica tipo uma caixa ali para a pessoa ver o cenário, né? Então eu gosto de fazer assim. É a minha técnica, então eu não sei se alguém já fez isso alguma vez na vida. Não achei ninguém que faça. Tem gente que faz a própria caixa, né? Mas eu gosto de usar essas, já estão prontas, né? Fica mais fácil pra mim, tá? Então eu vou medir aqui bem certinho, tá? O pedaço que eu preciso aqui pra colocar aqui dentro, tá? Às vezes o cenário aqui fora fica diferente, que nem se eu quiser fazer na frente da janela, colocar uma bicicletinha, colocar um vasinho, essas coisas dá pra fazer. Isso vai da criatividade de cada um, tá bom? Então aqui, ó, eu risquei, né? Eu uso essa canetinha aqui que eu gosto bastante, comprei na papelaria. Se tiver na Shopee eu deixo o link pra vocês. Aí aqui a gente vai cortar em cima da tábua de corte, tá? Porque senão pode cortar a mesa, aí se vocês estiverem fazendo na mesa, né? Pode cortar a mesa, então toma cuidado aí. Tá? Então, ó, ficou cortadinho. Aqui eu vou medir aqui pra vocês saberem as medidas da caixa, tá? Ela tem 30 por 30, tá? Daí aqui, então, ele fica um pouco menor que a caixa, né? Ficou com 29. Então, 30, 30, 29, 29, tá? Esse é o comecinho do nosso trabalho. Ó, cabe bem certinho, tá? Aí aqui a gente agora tem que medir onde que a menina vai ficar, né? Geralmente ali, ó, como se ela estivesse na casa, né? Pode até ser um pouquinho mais pra cima, mas é como se ela estivesse sentada ali na janela. Então eu tenho que medir mais ou menos onde ela vai ficar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou recortar esse desenho, tá bom? Então aqui, ó, eu recortei, tá? Eu fiz essas partes aqui, ó, mais detalhadas, né? Não é aquela coisa, nossa, eu vou cortar bem certinho, porque não tem nem como, né? Porque fiozinho de cabelo não tem como, tá? Mas a principal é essa parte daqui, ó, porque a janela, ela vai ficar mais ou menos aqui nessa parte. Então, a de baixo aqui eu nem tirei, tá? Então, ela vai ficar mais ou menos como se ela estivesse atrás da janela, tá? Então, é mais a parte de cima mesmo, tá? A parte de baixo, o gatinho, coitadinho ali, vou tampar ele. Se você quiser, pode também recortar o gatinho por aqui pra cima, daí tudo depende do desenho que você vai fazer. E do modelo aqui do papel, né? Tem outros modelos que não são papel de carta, mas eu achei mais baratinho esse, então eu comprei esse, né? Pra poder fazer. Então daí tá tudo recortadinho, agora a gente vai recortar a parte onde vai ser a janela. Eu queria agradecer primeiro a uma inscrita minha, que ela comentou num vídeo meu aqui, ó, no que a gente fez o diorama da portinha, tá? Que eu gosto muito de fazer portinha, janelinha, casinha, tá? Teve um comentário bem legal aqui que eu gostei. Isso incentiva muita gente, tá, pessoal? Se vocês comentarem aqui, ó. Ela comentou assim: seu vídeo é um trabalho edificante, porque vai explicando e dando opções. Excelente. Eu amei isso daqui, tá? Isso aqui dá mais incentivo pra gente fazer as coisas, tá? Eu respondi ela, né? E ela falou: continue, por favor, a sua didática ajuda as pessoas.
Eu fico tão feliz de estar ajudando alguém. Às vezes uma coisa tão simples que a gente faz, que é um quadrinho, alguma coisa, tá ajudando alguém, né? Tá, às vezes tem gente que tem depressão, fica sozinha em casa, né? Então eu agradeço muito, tá? O nome dela é Cristina Silva, tá? Minha seguidora, querida. Obrigada, tá? Todos vocês, amo todos. Adoro responder comentário, hein? Põe um monte de comentário aí pra gente responder pra vocês, tá? Quem sabe seu comentário aparece no próximo vídeo, hein? Aí o dia que eu ficar famosa, imagine, né? Aí eu vou, daí você vai falar assim, ah, Maria comentou lá no canal dela, meu nome tava lá, tá? Comenta aí, gente, comenta bastante, tá bom? Daí aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho mais alto aqui, porque geralmente eu faço na frente aqui uma calçada, alguma coisa, então tem que dar uma levantadinha aqui, ó, tá? Então é coisa mínima aqui, vou fazer até um risco aqui pra eu me basear. Que daí se eu quiser fazer uma calçada um pouco maior, eu tenho um espaço, né? Tá? Ó, certo? Então aqui vai ficar calçada. Aí eu coloco a menininha aqui bem no centro. E vou fazer como se ela estivesse atrás da janela, a gente tem que imaginar. Ou é aquelas janelas bem baixas, ou uma janela mais alta, que apareceria isso aqui. Mas eu quero que apareça a mesa, tá? Como se ela estivesse ali, né, sei lá, na casa dela, escrevendo uma carta, alguma coisa. Aí eu vou fazer isso aqui, né? Porque esses riscos aqui também não vão nem aparecer depois, tá? Então, a janela vai ficar aqui e vai ficar mais alta aqui, tá? Então, tudo eu vou medindo ali pela minha tábua de corte, fica muito mais fácil. Depois você vai medindo tudo certinho pra ver se ficou legal. Eu já vou fazer assim, porque eu só vou... pra poder cortar essa parte, tá? Então, aqui ficou com 9, aqui ficou com 9. Aqui, eu tô dando a medida pra minha caixa aqui, tá, pessoal? Vocês têm que fazer conforme a caixinha que vocês tiverem. Ou vocês vão lá e compram a caixa do mesmo tamanho, tá? Ou fazem a caixa do mesmo tamanho. Aqui o meio, a janela ficou com 11 por 14. Aqui em cima, a parte de cima, né, que seria, digamos, o telhado, a parede, ficou com 4,5. E a parte de baixo, até onde eu disse que ia ser a calçada, ficou com 9 também, e a calçada ficou com 2, tá? Então, tudo medidinho aí. Qualquer coisa, volta o vídeo e veja as medidas de novo, tá bom? Então, é isso aí, ó. Ela vai ficar assim. Então, agora eu vou cortar essa parte aqui pra poder encaixar ela por dentro. Ó, gente, aqui deu uma cortadinha, tá? Mas isso aqui não tem problema, porque a gente coloca as vistas da janela aqui, então não vai aparecer, tá? É bom você tomar um pouco de cuidado aqui pra cortar, principalmente esse foam board, é a primeira vez que eu tô usando, tá? Então, ele é mais duro de cortar, não é que nem a bandeja de isopor. A bandeja de isopor é super fácil de cortar, ela é mais molinha. É que esse aqui é um pouquinho mais grosso. Eu comprei para testar porque às vezes você precisa de um pedaço um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais denso para fazer algum trabalho, tá? Então eu comprei para testar. Vamos ver como é que vai ficar, né? Foi esse pedaço. Nunca jogar fora, tá? Nem bandeja, nem o foam board, principalmente, porque o foam board é caro, tá? Em 3 folhas eu paguei acho que 50 e poucos reais. Não é uma coisa muito barata, né? Então não dá pra você ficar jogando fora, tá? Então vamos botar a menina aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Então é isso aqui que eu quero, tá? Vai ter uma cortininha de voal aqui, bem bonitinha. Isso vai ficar muito lindo, gente. Tem que começar a compartilhar aí com o povo, né? Com as pessoas que gostam de fazer, né? Começar a compartilhar aí, gente, para todo mundo ver. Esses trabalhos ficam lindos. Ó,
Aí ela vai ficar mais levantadinha aqui, né? Então a menininha vai ficar lá pra trás, ó que legal que vai ficar. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar aqui. Eu já tô imaginando aqui como é que vai ficar. Aí como se fosse a casa dela, né? E ela tá lá atrás, né, escrevendo. Ela vai ficar bem linda isso aqui, hein? Vou amar fazer. Essa menininha eu vou fazer, eu vou pegar um papel ou até isopor, plaquinha de isopor de bandeja e vou colar aqui atrás para ela ficar um pouquinho mais durinha, porque... Então aqui, pessoal, ó, eu recortei uns pedaços, né, pra ficar um pouco mais firme. Eu passei cola de EVA, cola de isopor, tá? Porque pra não passar aqui pro outro lado, tá? Sempre tem que testar. Testa sempre no pedaço que você não vai usar aqui embaixo, né? Aí você cola, passa a cola, né? Porque tem cola que marca, né? Então agora, ó, você viu que ficou uns pedacinhos aqui, a gente vem e vai recortando, né? Não precisa ficar aquela coisa assim que não vai aparecer de longe, né? Então eu vou tirando aqui, ó, bem devagarzinho, pra ficar bem bonitinho, tá? Pode tirar com estilete, pra cortar o pescoço da menina aqui, coitada. Aqui eu tô vendo que aqui no pescocinho dela não tá colando muito, mas é porque essa cola de EVA, ela demora, ó. A parte que eu colei aqui já tá quase boa, ó. A parte de baixo aqui já colou bem, tá? Então tem que esperar um pouquinho aqui, que ela demora pra assentar a cola aqui, tá? Aí você vai ajustando aqui nos pedacinhos que ficaram sem, aí você vai passando aqui, tá? Beleza? Vou deixar secar aqui e já mostro pra vocês. Depois ainda a gente vai colocar mais isopor, uns pedaços mais grossos ali, pra ela ficar um pouco mais pra frente, ó. Tá vendo que tem que dar essa profundidade, tipo um 3D, tá? Não vou colocar aqui, porque lá atrás vai ter um cenário, né? Lógico que vai ser uma coisa simples, mas vai ser um cenário. Aí ela vai ficar aqui mais pra frente. Aí o outro isopor ali, o frontboard, vai ficar mais pra cá, tá? Então são camadas que você tem que ir fazendo, tá? Então aqui, ó, atrás da menina, atrás da janela, né? Eu quero fazer tipo um papel de parede, como se fosse um papel de parede. Vai ser mais pra frente e a janela aqui, ó, tipo se fosse isso aqui, tá? Lógico que tá todo torto, que a gente tem que arrumar. Tá? É como se fosse o papel de parede lá da casa dela, né? Onde ela tá... Tem que imaginar um cenário, né? Seria a casinha onde ela tá. Eu tenho vários papéis de scrapbooking, então dá para usar aqui também. Mas se você não tiver papel de scrapbooking, você pode... que é um pouquinho, ele é um pouquinho caro, esse papel eu tenho da época que eu fazia scrap, né? Eu faço hoje em dia também, né? Algumas coisinhas. Aí, se não tiver esse aqui, dá para pôr milhares de coisas. Até folha de jornal dá para pôr aqui atrás, como se fosse lá a parede da casa dela, tá? Pode pintar de branco também se quiser, tá? Ele vai ficando mais ou menos isso aqui que eu quero fazer, tá? Eu quero ver o que combina mais com a menininha aqui, tá? Dava pra fazer até lá atrás algum quadrinho, alguma coisa a gente pode fazer também, tá? Nada impede, tá? Olha que bonitinho que tá ficando. Tá? Então é ela sentada lá na janelinha da casa dela, estudando. O que eu queria falar para vocês também, a janela aqui vai ser mais ou menos o estilo vintage. Por quê? Essa menininha aqui, ela não é de agora, ela não é uma menina moderna. Se fosse uma menina moderna, você faz uma janela moderna, né? Como ela é um estilo vintage, ela é uma foto mais antiga, né? A gente tem que fazer meio que combinando com a época, né? Aí eu não vou fazer uma janela aqui do tipo de metal, sendo que naquela época, sei lá se tinha, né? A gente tem que dar uma pesquisada sempre, tá? O que você vai fazer, colocar uma janelinha um pouco mais vintage, assim, uma coisa mais antiga, né? De fazenda, talvez, tá? Que vai ficar bem legal,
tá bom? Vamos continuar aqui, eu vou escolher o papel aqui que eu quero colocar pra trás. Eu gostei muito desse coraçãozinho aqui, tá? Aí a gente tem que ir combinando aqui, né? Tem que ir colocando, ver o que fica mais legal, né? Tem que ir montando. Tudo é uma coisa mais visual, né? Olha esse aqui, que lindo que fica também. Eu acho que até combinou mais esse daqui. Nossa, amei, ficou lindo. O que vocês acharam? Vão comentando aí. Eu acho que esse aqui combinou perfeitamente. Até desistir do coração. Eu achei que esse daqui destacou bem mais o desenho. Vai ficar bem legal. Vou ficar com azul. Eu quase não gosto de azul, né? Gosto, né? Então aqui, ó, eu não vou colocar ele inteiro aqui dentro, tá? Porque não precisa gastar o papel inteiro. A gente tem que medir ali mais ou menos, um pouco maior que a janela, né? Tá? Dá pra tirar por essa medida aqui. Então a gente tem que fazer um pouco maior, tá? Pra, tipo, não aparecer os lados, senão vai ficar feio. Então a gente vai fazer isso aqui, eu vou marcar, né? Com a menina, tem que aquele pedacinho lá que eu falo pra vocês que eu deixei, né? E cadê a nossa janela? Ó, a menina vai vir um pouco mais pra frente também, né? Não vai ficar assim. Ó, tá vendo? Aí como depois ela vai vir um pouco mais pra frente, vai ter a cortina, né, aqui assim, então vai tampar um pouco ali, não vai aparecer, tá? Vocês podem pôr alguma coisinha aqui do lado também, e como vai ser pintado, tudo. E também se você quiser colocar inteiro, não tem problema nenhum, tá? Cada um faz do seu jeitinho aí, tá? Então a gente vai fazendo conforme a gente vai achando que fica legal, tá bom? A minha ideia de janela para esse trabalho, né, para esse projeto, seria mais ou menos isso aqui, ó. Sabe onde é que eu achei isso aqui, ó? Vocês podem até ver que tem um carrinho ali do lado. Eles têm, eu achei na Temu, eles têm papéis de scrap, tem umas janelinhas que você consegue comprar lá também, você pode comprar pronta. Só que assim, a Temu, ela é um site de produto estrangeiro, né? Então você vai pagar imposto, né? Até criei uma loja lá na Temu, depois mais pra frente a gente vai mostrar pra vocês que eu também compro produto lá. Eu pago imposto, né? Lógico, você vai ter que pagar imposto também. Só que os produtos são diferenciados, porque tem umas coisas muito bonitas. Aí eu vou tentar reproduzir essa janela aqui, tá? Que eu achei ela muito linda, eu acho que vai combinar. Então eu vou pegar essa parte aqui, né? Que foi desse tamanho, e eu vou medir aqui bem certinho, que eu quero fazer essa madeira em volta e mais as madeirinhas aqui da janela também com acetato, que elas vão abrir aqui, tá? Então vamos fazer aqui a nossa janelinha, criar do zero, tá? Daí eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço, tá? Eu vou usar madeira balsa, tá? A madeira balsa, ela é uma madeira mais cara, que nem eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, só que é um produto que não tem comparação, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu compro ela assim. Essa daqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Ela vem é um pedaço, são ripinhas assim, né, ó. Que ela é bem fácil de usar, é bem fácil de cortar. Esses tempos uma moça me perguntou também que madeira que eu tava usando. Eu tinha usado um pedaço da madeira, ó, eles mandam a madeira balsa no meio de uma outra madeirinha que eu acho que é balsa também, só que ela é bem mais grossa. Então isso aqui dá para aproveitar muito também. Até o Mário usou num dos vídeos dele lá do celeiro, ele usou esse tipo de madeira aqui
para fazer as partes do celeiro lá. Então, não dá para perder nada, gente. Tudo que vem, vem até as embalagens que vem, o isopor, esse foam board que eu comprei, veio protegido por um outro isopor. Eu aproveito também. Então, tudo aqui é reciclado, tá? Então, eu vou usar esse tipo de madeira balsa, né? Só que eu vou usar para janela. Eu gosto de pegar essa parte que é mais... uma parte melhor, né? Tá? Ó, você tem que cuidar, ela é bem fininha, tá? Ela às vezes até entorta, que se você deixar muito tempo parada, ela acaba entortando. Então, eu vou usar essa daqui que é a mais fina, mas se você não tiver acesso à madeira balsa, eu vou deixar link pra vocês também, tá? Onde eu comprei e onde que tem também, na Shopee também tem, tá? Se vocês não tiverem acesso à madeira balsa, vocês podem usar palito de sorvete, pode usar o próprio foam board, pode usar a bandejinha de isopor. Eu ensinei num outro vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no card e no final do nosso vídeo eu vou deixar lá para vocês linkado o outro vídeo que eu fiz a janelinha lá também, e lá eu usei outros materiais, tá? Aí eu vou mostrando para vocês como é que eu vou fazer aqui. Aí depois vocês entram lá no... Quando eu terminar esse vídeo aqui, tem que assistir esse primeiro, tá? Aí vocês assistem esse primeiro, depois vocês vão ver os outros vídeos que a gente tem lá, tá? Eu vou pôr até numa playlist, né? Porque cada coisa é separada, tá bom? Então aqui, pessoal, vocês viram que eu cortei todas as peças da janela, né? Em volta ali dos batentes. Essa peça aqui, essa ferramenta, ela é imprescindível para quem faz artesanato de miniatura. Isso aqui, para cortar essas madeiras mais duras, é uma maravilha. Eu amei, eu tava até meio assim de comprar, mas nossa, eu amei essa ferramenta. Eu paguei em torno de 80 e poucos reais, não me lembro certinho o valor, mas todos os materiais que eu uso aqui, que eu compro na Shopee geralmente, eu coloco o link para vocês na descrição, tá? Então sempre vão lá dar uma olhadinha na descrição, que tem bastante coisa lá, tá? Vocês comprarem pelo nosso link, já sabe, né? Vocês arrasam lá e ajudam a gente no canal. Beleza? Então é isso aí, ó. Agora eu vou lixar essas peças, né? Pra deixar melhor, porque aqui ficou umas rebarbas, né? Daí eu vou lixar e... pra poder colar aqui, tá? Então, a nossa janela aqui ficou, que nem eu falei pra vocês aquela hora, 14, né? Então esses palitinhos aqui tem que medir um pouquinho pra dentro. E esse aqui ficou um pouquinho pra fora. Então aqui daí ficou essa parte do batente da janela, né? Onde geralmente o pessoal apoia vasinho de flor. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa aqui também, tá? Então vamos seguir aqui. Eu vou lixar e vou continuar. Agora, dentro, a parte de dentro da janela tem que ser um pouquinho menor, né, do que esses palitinhos, porque ela vai ter que fazer essa abertura, tá? Então ela tem que caber aqui dentro, porque a gente vai colar ela nessa parte aqui, né, nessa parte do Depron, para ela virar para fora, tá? Então ela tem que ser esse tamanho aqui, de dentro do quadrado, tá bom? Eu vou refinar isso aqui e vou cortar os palitinhos, que vão ser um pouquinho mais finos.
Eu vou cortar assim mais ou menos com meio centímetro. Tá? Cada quadradinho desse que é um, né? Daí eu vou cortar mais ou menos, não tem ali como fazer bem exato, porque... pela minha tábua de corte, né? Tá vendo, ó? Pra quebrar isso aqui é muito facinho. Tá vendo que a tela... Então aqui, ó, eu cortei todos eles, né? Essas partes aqui de dentro tem que entrar nos 5,5, tá? Então, ela tem de 5 até, daqui até aqui ela tem 5,5, que é a medida da metade da janela, tá? Daí aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Eu vou fazer assim, tá bom? Aí agora é lixar, ajeitar ali, né, que tem uns pedacinhos que estão um pouquinho maior aqui, eu vou lixar tudo para poder colar. Tá? Aí antes de pintar, de colar tudo lá, a gente mede de novo, porque se der errado a gente faz outra vez, tá? Mas tem que estar na medida bem certinha para poder a janelinha ficar certa igual aqui, tá? Então tudo é com medidas. Então aqui, pessoal, ó, devidamente lixadas, cortadas, lixadas, agora a gente vai colar, tá? Eu colo com aquela super cola, tá? Tem que ser bem pouquinho, porque senão ela mancha a madeirinha e depois fica meio esquisita na hora de você pintar, fica umas manchas. Então, é tipo um pontinho de cola só, tá? Então, tem que colar com paciência e devagarzinho, tá bom? Essa cola aqui, ó, tá? Da Tec Bond 793. Essa aqui eu uso pra quase tudo aqui, quando é coisa muito pequenininha assim, tem que colar bem coladinho. Tá bom? Eu vou colar aqui e já mostro pra vocês. É só colocando pinguinhos aqui, ele vai colando, beleza? Eu coloquei aqui pra vocês verem, eu não colei nada ainda, tá? Eu vou pintar primeiro, porque isso aqui, pra pintar depois, vai ser muito difícil. Então, primeiro eu vou fazer as pinturas dessas madeirinhas, tá? Olha que lindo que vai ficar. É trabalhoso, mas depois que você vê o trabalho pronto, ele vai ficar muito bonito. Tá? Então, é isso aí, ó. Eu vou pintar todas essas madeirinhas, tá? E depois que eu vou colar, beleza? Aqui, pessoal, eu fiz a técnica do esponjado, né? Esponja de louça usada mesmo, lógico que limpa e desengordurada, né? Aí você pega um pedacinho de esponja, pode ser também qualquer outra esponja, tá? E vai dando batidinhas com massa acrílica, tá? Massa que você compra no material de construção, tá? Pede lá massa acrílica. Você pode misturar essa massa acrílica já com tinta, se você quiser, né? Daí já vai dando uma cor. Ou pode fazer branco e pintar por cima, tá? Eu já fiz em outro vídeo que eu tenho, que depois eu deixo o link pra vocês da janelinha que eu fiz. Eu usei já com cor, tá? Passei a tinta primeiro, que era da cor mais escura que eu queria, né? Nesse caso aqui eu vou querer uma coisa mais branca, então por isso que eu não passei tinta, tá? Daí eu coloquei a tinta, passei a tinta primeiro e depois misturei a massinha com a tinta mesmo, da mesma cor, e fiz esse esponjado. Ele fica parecendo meio que um grafiato, assim, fica muito bonito isso daqui, tá? Então daí você passa em tudo, né, esponjadinho. Se você quiser, dá pra passar liso também, cada um faz do jeito que gostar. Que nessa técnica aqui eu quero usar esponjado, tá? Mas dá pra fazer liso também, tá? Dá pra fazer várias coisas, tá? Ao longo dos vídeos eu vou mostrando pra vocês outras técnicas, tá? Essa daqui daí vai ficar assim, agora a gente deixa secar,
tá? Deixa secar. Se tiver sol, pode pôr no sol. E pra daí poder passar o que eu vou passar por cima agora, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tô achando que esse vídeo tá ficando muito comprido. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Aí eu vou fazer o vídeo em duas partes. Essa parte aqui eu vou fazer até a pintura disso daqui para vocês poderem ir fazendo, né? Porque isso aqui demora um pouco para fazer. É recortar, é pintar, tem que pintar a caixa. Se vocês forem comprar, fazer a caixa, fazer janelinhas aqui que eu fiz, que eu mostrei aqui. Tá? Então eu vou fazer em duas partes porque vai ficar muito comprido. E tem gente que nem assiste o vídeo inteiro, então é bem difícil, sabe? Eu vou fazer a parte até a pintura desse daqui. Daí depois a segunda parte vão ser os detalhes, porque não tem como fazer tudo num vídeo só, senão o vídeo ficaria gigantesco e o pessoal não assiste, né? Daí me contem aí vocês o que vocês acham de sempre fazer vídeos assim, bem explicados e mais partes, ou vocês querem um vídeo rapidão, com poucas explicações e fazer tudo num vídeo só. Tá? Eu como artesã, que já fui e ainda sou, eu gosto de tudo muito bem explicado, porque às vezes você quer, o que usou, né? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? A pessoa não sabe, né? Então eu gosto bem explicado. Quando eu assisto um vídeo de artesanato, eu gosto de ver bem todas as partes como foram feitas, tá? Então vocês me contem aí no comentário se vocês gostam assim, ou vocês querem que eu faça um vídeo mais rápido, eu usei isso, blá, e foi embora, né? Então, porque os vídeos demoram muito para fazer, tá? A gente tem que esperar secar tudo. Aqui vocês veem, daqui a pouco já tá tudo sequinho e eu já tô fazendo, né? Mas os vídeos demoram para fazer, tá? Então, contem aí nos comentários, já deixa o like até agora, né? Se vocês gostaram ou não. E se vocês vão fazer as artes, vai comentando aí, porque comentário é engajamento, senão o YouTube não entende que o vídeo é bom e não manda pra ninguém, né? E eu quero que muita gente faça, isso aqui é muito legal, é uma arte que vocês podem fazer pra vender, tá? Eu já estou vendendo. Nossa loja agora está lá no Elo7, então depois eu deixo o link pra vocês, tudo certinho. Todas as nossas artes que a gente faz aqui, a gente tá colocando lá pra vender, tá? Então é o Criando Artes CWB, que é de Curitiba, né? E aí vocês arrasem lá, que quiserem comprar as nossas artes, vocês vão lá e compram, indiquem para alguém, ou se quiserem fazer, vocês assistem os vídeos aqui e fazem, beleza? Então só vou esperar secar isso aqui para poder pintar para terminar esse vídeo, tá? Aí a segunda parte eu vou fazer todos os detalhes, que são bastante coisas, tá bom? Então aqui, pessoal, vamos recordar então, foi cortado o papel de scrap, a menininha e mais aquela parte de isopor que eu fiz atrás. Foi feita as janelinhas, né, com madeira balsa pintado. Foram feitos os palitos, né, que é da janela, ali em volta da janela e mais a parte de baixo da janelinha, né? A caixa eu pintei, tudo com branco, tá? Aqui tá a parte do Depron, né? Ainda tá um pouco úmido porque eu acabei de pintar, né? Passei tinta branca, tá? Já vão preparando aí um aqua betume. Isso aqui é muito importante para quem faz esses tipos de diorama, de pintura, porque às vezes a gente faz coisas envelhecidas, então precisa do aqua betume. Tem um outro betume que é a base de solvente, eu não gosto. O cheiro é muito forte e tem que usar solvente, então não gosto muito. Eu gosto de usar geralmente as coisas que são à base d'água. Então assim, terminamos por hoje aqui, tá? O vídeo vai ficar muito longo, então eu não vou me estender muito, tá? Fiquem com Deus. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês estejam gostando e acompanhando aí os nossos vídeos. Tá?
E daí na próxima aula eu vou terminar a parte da decoração, tá? A decoração vai ficar linda, tá? E se preparem aí. É uma semaninha aí, passa rápido e daí eu vou mostrar a finalização daí, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada. Não esqueça do nosso joinha, da interação de fazer um comentário, né? Para o YouTube entender que tá sendo legal os nossos vídeos, tá bom? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.